Olá, como vai? Salut a todos. Estamos aqui para mais uma aula de matemática e o tema dessa aula será divisores de um número natural. Então, para falarmos em divisor, vamos começar com uma situação que nós apresentamos para você um pequeno problema. É o seguinte, veja só, de quantas maneiras podemos organizar 8 pessoas de uma empresa individualmente ou em grupos com a mesma quantidade de pessoas? Então, veja atenção nessa situação. Uma empresa tem 8 funcionários e eles precisam ser organizados. Essa organização pode ser funcionários individualmente ou formando grupos com a mesma quantidade de pessoas em cada grupo. Então, vamos nessa. Veja só. A primeira situação que nós temos é que nós podemos organizar apenas um grupo com 8 pessoas, certo? Pegamos as 8 pessoas e formamos apenas um grupo com todas essas pessoas. Assim temos que 8 dividido por 1 é 8. Podemos organizar em 2 grupos com 4 pessoas em cada um deles. Dessa forma, nós temos que 8 dividido por 2 dá 4. Ou seja, 8 pessoas da empresa dividida em 2 grupos, teremos 4 pessoas em cada grupo. Também podemos organizar em 4 grupos com 2 pessoas em cada um deles. Assim nós temos que 8 dividido por 4 é igual a 2. 8 pessoas da empresa divididas em 4 grupos, teremos 2 pessoas em cada grupo. E temos uma outra situação onde nós podemos organizar em 8 grupos com uma pessoa em cada grupo. Assim temos que 8 pessoas da empresa divididas em 8 grupos, teremos uma pessoa em cada grupo. Bem, vamos organizar todas essas contas em uma tabela. Nós colocamos na primeira coluna o número de pessoas nos grupos e na segunda coluna o número de grupos. Bem, nós teremos 8 pessoas em cada grupo. Então, nós teremos uma pessoa para cada grupo. 8 dividido por 8 é igual a 1. Se nós colocarmos 4 pessoas em cada grupo, nós conseguiríamos formar 2 grupos, porque 8 dividido por 4 é igual a 2. Se nós colocarmos 2 pessoas em cada grupo, nós teremos 4 grupos, porque 8 dividido por 2 é igual a 4. E se nós colocarmos uma pessoa em cada grupo, nós teremos 8 grupos, porque 8 dividido por 1 é igual a 8. Veja bem, nesse momento você já começou a perceber a ideia dos divisores, não é isso? Pois então, é isso que você está pensando, veja só. Observe que as divisões de 8 por 1, 2, 4 e 8 foram exatas. Essas divisões aconteceram sem deixar resto. Formamos grupos com o número exato de pessoas. Então, o que nós podemos concluir? Nós podemos dizer que os números 1, 2, 4 e 8 são divisores de 8. Ok? Dessa forma, nós podemos dizer que um número será divisor de um outro número se a divisão der exata. Então, toda vez que você pegar um número, por exemplo, 12, dividir por 6, deu 2, a divisão der exata, nós podemos dizer que o 6 é divisor de 12. Vamos lá, muito importante. Vamos comentar alguns exemplos. Veja só. Sabemos que 18 é múltiplo de 3. Por que 18 é múltiplo de 3? Porque nós fazemos 3 vezes 6 é igual a 18. Então, nós podemos dizer que 3 e 6 são divisores de 18. Porque se eu fizer 18 dividido por 3, vai dar 6. E se eu fizer 18 dividido por 6,
vai dar 3. Ok? Bem, vamos lá? Um exemplo. Diga 3 números que têm o número 7 como divisor. Então, veja só, eu quero encontrar 3 números e esses 3 números terão o número 7 como divisor deles. É muito simples, o que eu faço? Veja só, eu multiplico 7 pelos números naturais. Por quê? Se um número é múltiplo de 7, então ele divide por 7. 7 vezes 1 é 7. Eu descobri que o 7 é múltiplo de 7. Então, 7 divide por 7. Eu faço 7 vezes 2, 14. Então, se 14 é múltiplo de 7, então 14 divide por 7. 7 vezes 3 é 21. Se 21 é múltiplo de 7, então 21 divide por 7. Então, o número 7 é divisor de 7, 14 e 21. Muito legal, né? Muito tranquilo, não é isso? Veja só agora. Muito importante. Quando nós estudamos divisão, ou os divisores, tem algumas regrinhas que são importantes a gente saber que elas ajudam muito. Então, veja só. Primeira, o número 1 é chamado de divisor universal. O que quer dizer isso? Todo número divide por 1. Então, se eu falar assim, quais são os divisores do número 10? Você logo já sabe um, que é o número 1. O número 1 é divisor de qualquer número, beleza? Então, já temos uma segunda regra, olha. Todo número divide por ele mesmo. Então, quer dizer, quais são os divisores, por exemplo, do número 12? Eu já sei 2 logo de cara. O número 1, porque o 1 é divisor universal, todo número divide por 1, e o número 12, porque todo número divide por si mesmo. Outra coisa muito importante de você guardar é o seguinte, todo número divide por ele mesmo. Então, quando eu for identificar os divisores de um número, o próprio número divide por ele mesmo e esse número é o seu maior divisor. Por exemplo, quais são os divisores de 20? Eu sei que o 20 divide por 1 e que o 20 divide por 20. O maior divisor que o 20 terá será o próprio 20. Então, os outros números que eu terei que achar estão entre 1 e 20. É muito interessante isso, que isso dá para você o conjunto, né, os números onde você deve procurar. Beleza? Bom, essa é a bibliografia que nós usamos nessa aula, ok? Obrigado por assistir. Até a próxima. Um grande abraço.